a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Me aproximo, quebrantado o seu amor. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Boa noite a todos, é um prazer estar falando com a amada Igreja do Senhor.
Eu quero convidar os irmãos a estarem se preparando para, dentro de instantes, nós vamos começar o nosso culto, o nosso encontro para celebrar. E já quero comunicar aos irmãos que vai ser o nosso último culto nesse modelo, já que a partir do dia 1º de agosto, nós já vamos estar com os nossos cultos presenciais. O pastor vai estar orientando os irmãos. E você que nos assistiu hoje também pode continuar nos assistindo, porque vamos estar presente e também você vai poder assistir através da mídia. Então eu quero convidar os irmãos a estarem se preparando, orando, avisando aqueles irmãos que não estão sendo avisados, para que o pastor não fique aí sobrecarregado também de ter que avisar todo mundo, né? E vamos nos preparar para essa volta, porque a saudade é muito grande de poder estar no templo, louvando a Deus, reunindo, poder apertar a mão dos irmãos, conversar, bater um papo. E isso todo mundo tem certeza está sentindo muita falta. Que Deus possa abençoar essa volta e que todos nós possamos estar prontos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muito obrigado. Quero convidar os irmãos então a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9.
Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo de número 9. Esperar que todos abram e vamos então fazer essa leitura que diz assim a palavra de Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém.
Eu quero convidar os irmãos também nesse momento para que a gente possa estar orando, né? Vamos falar com o Senhor. Vamos falar, vamos pedir, né, para que Deus esteja abençoando essa volta e que sejam todos bem-vindos nessa volta para um grande culto de louvor e agradecimento ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa de oração. Ó Deus, queremos te pedir e ao mesmo tempo te agradecer que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem livrado a tua igreja. Até onde a gente sabe, poucas pessoas da igreja foram atingidas mesmo com essa onda de Covid. E nós queremos te pedir ao Pai que o Senhor abençoe essa volta do culto presencial, que nós possamos estar todos unidos para a tua honra e para a tua glória. Queremos te agradecer ao Pai pela vida daquelas pessoas que estão desempregadas, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego. Aqueles, ó Pai, que estão enfermos, que o Senhor possa estar socorrendo com a tua mão saradora. Que o Senhor possa, Pai, abençoar as famílias, os jovens, as crianças, adolescentes, abençoar o pastor, a sua família, e que o Senhor possa dar condição ao Pai, da fé, da coragem, para que nós possamos continuar te servindo, te adorando, fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou, que é de louvar e engrandecer o teu santo nome. Te pedimos perdão, Pai, por nossas falhas, por tudo aquilo que a gente tem cometido que possa desagradar o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos, ó Pai, melhor te servir, ó Pai, em espírito e em verdade, que possamos ser verdadeiros cristãos para levar a Tua palavra e que a Tua palavra possa encontrar guarida em muitos corações. Fica conosco, dirija as nossas vidas, que o Senhor possa continuar abençoando toda a Tua igreja espalhada na face da terra, e que possamos ver, ó Pai, a Tua igreja, apesar da volta lenta por causa dessa onda de coronavírus, mas que possamos ver a Tua igreja voltar a se reunir e que ela possa, ó Pai, trazer vidas que possam se render a Jesus Cristo. Fica conosco, nós te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Esperança em tempos de pandemia. É o que nós podemos encontrar, incrível que pareça. Apesar do ambiente ser muito ruim para todos nós, podemos encontrar esperança. O texto que eu separei, que pode nos apontar para essa situação em que estamos vivendo, foi um profeta, Abacuque, que em um momento da sua vida precisou enfrentar uma crise muito grande junto com o seu povo, o povo de Judá. É Abacuque 3, 17, 18. O texto é de Abacuque 3, 17, 18, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O texto tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Os tempos que vivemos são chamados tempos do coronavírus. Logo, são tempos de crise. Isso realmente nos afeta em tudo. Este tempo de pandemia está presente em todas as áreas de nossas vidas. Seja a vida material, familiar, profissional, individual, ou mesmo vida coletiva, vida emocional e existencial e principalmente na nossa vida espiritual. Mas como podemos enfrentar esses momentos aflitivos, onde temos medo e receio de ficarmos doentes? Ou mesmo de perder o nosso emprego, ou mesmo de ter que fechar o nosso negócio ou a nossa empresa, ou mesmo temos que enfrentar problemas de relacionamento dia a dia com os nossos familiares. O pior é que estamos vendo agora parentes, amigos, irmãos em Cristo e muitas pessoas ficando doentes e morrendo. Alguém disse: todos estamos cansados do vírus, mas ele não está cansado de nós. Eu atribuo ao nosso Deus o fato de termos
vacina. Não importa de onde vem. E vacinar-nos. É isso que Deus promoveu. A gente percebe que a medicina tem avançado tanto, e isso só acontece porque Deus tem permitido. Quantas pessoas têm sido salvas pelas novas tecnologias, por novas vacinas e por novos remédios? Nessas horas nós temos que ouvir as verdades, as fontes realmente que são verdadeiras. Quando lemos esse texto de Abacuque, somos realmente desafiados para sermos confiantes e alegres, mesmo em tempos difíceis como este que estamos vivendo. Isso é mais fácil quando vai tudo muito bem, não é verdade? Ser confiantes e alegres. Mas será muito mais difícil quando atravessarmos uma profunda crise, uma pandemia como esta que estamos vivendo. O contexto aqui do texto é que o rei de Judá, Joaquim, levou o povo a praticar idolatria e, consequentemente, o povo ficou longe de Deus. E, diante disso, Deus pretende julgar a nação, permitindo, no caso, que a nação da Babilônia invada Judá, e desta forma Judá será punida e levada para o cativeiro. O profeta Abacuque teve uma experiência difícil diante dessa situação, e ele vai poder nos ajudar nesse sentido. Ele era um profeta e sacerdote, pois ele leva a Deus as angústias e sofrimentos do povo para Deus. E faz uma oração no capítulo 3. O livro de Abacuque é muito curto, são 3 capítulos. Depois você possa ter a oportunidade de ler. Ele foi capaz, nesse capítulo 3, manifestar e mudar de postura diante da crise que ele estava vivendo. Ele não se conformava que um povo separado por Deus pudesse ser punido por um povo pagão como os babilônicos. Então aqui nós temos, nesse texto, uma manifestação de Abacuque diante da situação que ele estava vivendo. Então, primeiro, Abacuque manifestou a sua confiança em Deus diante da crise, né? Ele no texto, no verso 17 do capítulo 3, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. E assim ele vai explicando como que estava, na verdade, sendo o cenário que ele estava vivendo. Abacuque estava vivenciando momentos de muitas dificuldades. Ele estava vendo o seu povo, que vivia da agricultura, passar fome. E conforme o verso 17, tudo haveria de ser destruído. Abacuque não conseguia entender o que Deus iria fazer com seu povo, mas ele muda a sua posição e manifesta a sua confiança em Deus. Quando ele usa aquele termo no verso 18, ainda assim, quando ele fala isso, ele estava quebrando a perspectiva de tragédia que ele mencionava nos versos anteriores e depositava a sua confiança em Deus. Como disse certo comentarista, seria como que se tudo na cidade e no campo se acabasse, mas ainda assim a esperança se mantivesse no Senhor. Jó também mostrou a sua confiança em Deus, mesmo tendo sofrido muito, e não pecou contra Deus. Essa é uma grande lição para esses tempos que estamos vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis, onde pessoas estão doentes, morrendo, dificuldades diversas, financeiras, relacionamentos, igreja não se reunindo. Mas, como Abacuque, precisamos manifestar e demonstrar a nossa confiança em nosso Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Abacuque também manifestou a sua alegria cantando a Deus em tempos de crise. O profeta canta em tempos de crise, quando ele fala: ainda assim
eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Na verdade, essa oração também é uma canção, porque ele era, além de profeta, sacerdote. Ele dirigia também toda a liturgia do templo, do culto e também as canções. Aqui é uma canção que foi manifestada a partir de um coração que estava marcado pela dor e que entende que o momento é difícil, pois verá o seu povo, a sua nação, sendo massacrada pelo inimigo, como nós estamos sendo massacrados por esta doença. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. São nessas horas de angústias e de aflições é que devemos adorar o nosso Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele está permitindo que aconteça em nossas vidas ou pelos problemas que Ele pode resolver, mas pelo que Ele é. Porque às vezes podemos viver situações que nunca vão mudar, mas assim mesmo nós temos que ter motivos para cantar e adorar o nosso Deus pelo que Ele é. O que Abacuque nos ensina aqui é que devemos nos alegrar no Senhor, não nos problemas, nas dificuldades, que realmente não podemos nos alegrar diante disso. Na morte, nas doenças, no problema de relacionamentos, o que for. Foi assim que os cristãos fizeram quando estavam sendo torturados e mortos pelo Império Romano lá no início do século, naquelas arenas, nas prisões. Paulo e Silas, acorrentados na prisão, depois de ter apanhado muito, cantaram louvores a Deus, lá em Atos, capítulo 16, verso 25. Jesus também nos orienta da necessidade de nos alegrarmos nos momentos difíceis. Veja o que ele diz em Mateus 5, verso 11 e 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja Neemias dizendo ao povo, no capítulo 8, verso 10, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando a gente fala que a alegria do Senhor é a nossa força, é baseada nisso aqui que Neemias fala. Sê alegre no Senhor no tempos de pandemia. Procure a alegria no Senhor, porque esta será a sua força, esta será a minha força para enfrentar tudo e a todos, pois será a força que teremos para enfrentar. Abacuque também manifestou a sua vitória em Deus em tempos de crise. Quando o Abacuque manifesta a sua confiança e alegria, é porque ele já tinha convicção da vitória que Deus pode conceder. Toda crise que o cristão enfrenta é espiritual. Toda ela. Porque, primeiro, nos afeta diretamente naquilo que acreditamos ou não. Os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus fica às vezes comprometido da maneira como nós enfrentamos as dificuldades e as crises. Porque muitas vezes olhamos para o tamanho do problema e esquecemos de olhar o tamanho de Deus em relação ao problema. Esse Deus que nós acreditamos e aceitamos como nosso Senhor. Muitas vezes enxergamos a situação como se já não houvesse mais solução. Entramos em desespero antes do tempo. E não percebemos que Deus, na verdade, quer realizar a sua obra em nós, nos transformando, fazendo com que sejamos pessoas mais fortes, possamos enfrentar e ajudar pessoas. E através das crises, nós podemos encontrar as oportunidades para que Ele nos abençoe. Tem pessoas que estão se afastando de Deus, perdendo a oportunidade de estar se aproximando de Deus diante do problema, da dificuldade, da crise que está vivendo. Eu sei que muitos irmãos têm procurado outras igrejas que estão abertas, e eu consigo compreender isto. Mas eu também te peço para que, independente disso, busque a Deus na crise, no problema, porque é a maneira como nós podemos ser abençoados por Ele. Às vezes, não
temos a ideia do que vai acontecer com a gente. Isso é verdade. Mas devemos ter a esperança do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Com confiança, alegria, com certos que realmente Deus vai agir por nós e para nós e em nós. Com isso vai suprir as nossas necessidades. Isso se chama convicção na vitória que Ele pode nos dar, nos direcionando para viver melhor esses tempos de pandemia que trazem tantos problemas, que trazem tantos medos, tantas incertezas e tantas dificuldades. Eu queria concluir hoje dizendo que temos sempre que lembrar que há uma certeza e uma esperança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, homem. Temos que lembrar das promessas do Deus Pai. Temos que lembrar daquilo que o Espírito Santo pode fazer por nós, o Deus Espírito Santo, que pode nos consolar, pode nos orientar. E como eu disse a algumas pessoas essa semana que perderam seus parentes, que às vezes diante da morte de alguém, às vezes não conseguimos orar, mas o Espírito Santo ora por nós e com gemidos inexprimíveis. Temos que confiar nesse Deus Espírito Santo. Nossa esperança deve existir unicamente no nosso Deus, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pois a sua misericórdia, como diz Lamentações 3, são as causas de não sermos consumidos e ainda se renovam a cada manhã, e essas misericórdias sempre nos alcançam. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhum coronavírus ou a pandemia e todos os problemas que essa pandemia pode causar a nós, a nossa família, nem a vacina ou a falta da vacina, ou a falta do emprego, ou a falta do dinheiro, as crises dos relacionamentos, ou a falta de alguém para nos relacionar. Por isso, o texto de Romanos 8, 37 e 39 será a nossa conclusão desta noite. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação seria capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós temos acesso a Deus Pai. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Deus Espírito Santo para que pudéssemos entender e compreender a sua obra naquela cruz. E também para que pudesse nos consolar quando precisamos ser consolados. Muito obrigado porque o Espírito Santo também ora por nós, como o Senhor intercede por nós. Muito obrigado porque o Espírito Santo nos conduz, nos orienta através da Tua Palavra e fala através da Tua Palavra, através de todas as formas como nós podemos encontrar. Muito obrigado, ó Deus, porque o Seu amor é maior que tudo, e qualquer pandemia, coronavírus, a morte, qualquer coisa que possa estar nos afligindo. E o Seu amor manifestado em Jesus pode nos dar essa esperança em tempos de coronavírus. Que o Senhor possa, Deus, nos dar a razão e o propósito para continuar a vivermos. E ajude a cada pessoa que está agora sintonizada, ouvindo a Tua palavra, sentir a Tua presença nesse momento. E que assim possa ser abençoado por Ti. E aproveitar as oportunidades durante esta crise para se aproximar mais ainda de Deus. Independente se a igreja está se reunindo ou não, mas que ela possa buscar a Tua palavra, buscar a ação do Espírito Santo na sua vida. E eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Dizer que te amo.
estar presente. Vamos estar encerrando o culto, né? Que Deus possa abençoar a sua semana, uma semana abençoada de trabalho, na escola, no seu lar, aonde você pisar, que você possa levar e mostrar que você serve a Cristo, né? Quero convidar os irmãos a estar na próxima quarta-feira também, ainda pelo Facebook, assistindo ao culto. Ainda vai ser nesses moldes, né? E depois sim, acho que já seguiremos com os cultos presencial. Então que Deus possa abençoar você, sua família, e que nós possamos estar atentos também aí às orientações que o pastor vai estar passando, né? Apesar do culto presencial, mas o pastor vai estar orientando como vai ser essa forma de a gente chegar na igreja, a distância que vamos ter que fazer quando se sentar em relação à distância, né, perto de um para com o outro, para que todos possam se sentir bem e não tenhamos nenhum problema de um irmão contaminar outro, caso esteja contaminado, né? Mas eu quero que não, e que Deus possa abençoar cada um de nós, que possamos nessa volta, que Deus possa nos trazer com mais força, com mais fé, com mais coragem, e que possamos ser útil ali na sua casa de oração. Que Deus possa abençoar a todos, uma boa noite e muito obrigado a todos.